Olá, meu nome é Júlia, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Hoje eu vou falar um pouco sobre seleção natural e adaptação, para a disciplina de processos evolutivos, ministrado pela doutora Karine Cavalco. Antes de tudo, a gente precisa saber o que é seleção natural. Ela é um mecanismo evolutivo proposto por Charles Darwin. Significa que indivíduos com determinadas características herdáveis sobrevivem e se reproduzem com mais sucesso do que outros indivíduos devido a essas características. Para a seleção natural acontecer, é necessário alguns fatores. Entre eles, a reprodução, ou seja, os organismos devem se reproduzir para formar uma nova geração. Herdabilidade. As características dos progenitores tendem a passar para os seus descendentes, ou seja, similar deve produzir similar. Já a terceira característica é a variação pré-existente. Em espécies, você vai ver que os indivíduos eles diferem entre si. Vai ter pessoas que são altas, vai ter pessoas que são baixas, vão ter pessoas que são loiras, vão ter pessoas que vão ser morenas. O último fator é o fitness diferencial. Alguns indivíduos com algumas características devem ter maior probabilidade de se reproduzir. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de seleção natural. E para isso, a gente vai utilizar esse exemplo. Imagine uma população de borboleta que apresenta 3 variações de cores. Tem a preta, que é azão-azão, tem a branca, que é azinho-azinho, e tem a marrom, que é azão-azinho, sendo a intermediária. Bom, na seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário serão selecionados. Aqui no nosso exemplo, vai ser a borboleta marrom, que é azão e azinho. Já na seleção disruptiva, os ambos fenótipos extremos são escolhidos, ou seja, azão-azão, azinho-azinho. Já na seleção direcional, um dos fenótipos do extremo é selecionado. Aqui no nosso exemplo, vai ser o azão-azão. Agora, a gente vai falar um pouco o que é adaptação, que são características que são retidas na população ou fixadas na espécie, por seleção natural, porque tem uma importância na sobrevivência e reprodução desses organismos. Ela é resultado de elementos conjuntos relacionados com as características fisiológicas, bioquímicas, comportamentais e morfológicas desses indivíduos. Agora, eu vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um urso polar que vive em regiões frias. Com isso, ele vai apresentar orelhas pequenas para reduzir a perda de calor, grandes patas para conseguir se locomover na neve, ele vai afundando e vai andando, dentes afiados para agarrar e mastigar a presa, já que é um animal carnívoro, camadas grossas de gordura para isolar do calor interno, pelos grossos e brancos para se camuflar e proteger do frio. Além disso, a gente tem outras características adaptativas, como a camuflagem. Um exemplo aqui no nosso trabalho é o camaleão. Ele vai apresentar a mesma cor no ambiente que ele está inserido, ou seja, se ele está numa árvore, ele vai apresentar uma coloração marrom. Se ele estiver na folha da árvore, ele vai apresentar uma cor verde. Aqui a gente tem o mimetismo. Na imagem, a gente tem a borboleta vice-rei. Ela imita a borboleta monarca, que é uma borboleta impalatável. Assim, ela não vai ser predada por outros indivíduos. E com esse trabalho, a gente pode observar que a seleção natural não é o processo que causa evolução, mas é o único que causa adaptações. Além disso, a seleção natural atualmente pode explicar todas as adaptações conhecidas. Ou seja, para a seleção natural acontecer, é necessário que tenha adaptação. Obrigado pela atenção e é isso. Tchau, tchau.